Olá, bem-vindos ao canal Ciência e Fé. Pastor Davi Musel, visitando o seu vídeo novamente, né? Hoje vamos falar de um tema que é o objetivo final, é o princípio da criação. Aquilo que Deus determinou, o porquê Deus criou tudo. O homem foi criado e caiu, não tinha mais jeito. Foi condenado à morte, porque todos pecaram. Mas Deus tinha um plano perpétuo que já havia, desde a fundação, segundo os escritores sagrados, segundo a Bíblia, este plano existe desde antes da fundação do mundo. E um menino nasceu, filho de Deus, de forma espetacular, e viveu até os 18 anos e agora, conforme nós vimos no último vídeo, está saindo de casa. Nem o pior dos acelerados, o pior de todos os homens que já viveu na Terra, nasceu sabendo que o destino final era a morte. Mas Jesus veio com esta finalidade. Desde os princípios dos tempos, ele sabia que um dia teria que invadir a sua criação. Teria que nascer como homem. Seria pendurado no madeiro e se tornar maldito para reconciliar o homem com Deus. Agora ele sai e atravessa o Rio Jordão, tem um encontro com o Batista, João Batista, não é? E eu quero que você compreenda o significado daquele batismo. Tem gente que fala que batismo é arrependimento de pecados. Não é. O batismo tem um objetivo de sepultamento. O objetivo do batismo é quebrar a conexão que ele tinha com a semente do pecado original. Lembra-se que através de Maria ele tinha uma conexão adâmica, mas ele tinha que nascer da água e do Espírito, como você e eu. Um dia nós nascemos da água e do Espírito, recebemos um novo nome, recebemos uma nova identidade, para podermos ser chamados filhos de Deus. Jesus desce e vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser confrontado com Lúcifer, da mesma forma que Adão. Só que Lúcifer, depois de 40 dias de jejum, assistindo o jejum de Jesus, ele falou, esse vai ser fácil de derrubar. Adão nem estava de jejum. Agora vou enfrentar este homem. E trouxe a sua plateia para assistir como ele derrubaria Jesus. E ele fala, dirigindo-se a Jesus, diz assim, tu não és filho de Deus? Está 40 dias de jejum? Transforma essas pedras em pães. Que mal há? Está com fome? Transformar pedras em pães? Parece normal para você? É. Como é que se faz pão? Hoje, você não faz pão. Você vai na padaria e compra. Mas nos tempos de Jesus, as famílias tinham o seu canteiro de trigo, tinha que esperar a chuva vir, plantar o trigo, esperar crescer, esperar secar, armazenar. Na hora de fazer o pão, você moía o trigo. Então era um processo que demorava 6 meses. E transformar pedras em pães era um atalho meio irregular, que para fazer pão exige uma sequência. Então é um atalho que Satanás estava oferecendo para Jesus. E Jesus não podia aceitar um atalho sugerido pelo diabo, porque é ilegal. Fazer pão, transformar pedra em pão é ilegal. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, agora ele está usando a palavra de Deus para tentar Jesus. Está escrito, aos teus anjos
darei ordem a teu respeito, para que o teu pé não tropece em pedra. O que o diabo está querendo? Ora, você se lança daqui abaixo, os anjos te seguram, ninguém pode ver anjo. Então vão pensar que você é dotado de superpoderes, que você pode voar, que você pode flutuar. O que eles vão poder dizer? Esse homem realmente é filho de Deus. E você vai receber um trono aqui, todo mundo vai te reconhecer. Tá certo? Qual foi a resposta de Jesus nas duas ocasiões? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, na tentação, aonde onde o diabo oferece para Jesus a possibilidade de ser reconhecido, Jesus diz assim: olha, arreda-te daqui, Satanás. O diabo oferece ainda uma outra possibilidade: vamos instituir uma nova religião. Está vendo todo esse mundo material? E quando o diabo oferece para Jesus, ele fala assim, que foi-me dado desde o princípio. O vocábulo terra, que aparece na Gênesis, não é a terra, cisquinho cósmico que nós conhecemos. É todo o universo material que foi destinado para o homem. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Foi a resposta de Jesus. Havia um tumulto presente. Havia uma plateia presente que assistiu à derrota de Lúcifer e teve que se retirar. E a Bíblia registra que os anjos que estavam presentes também, do outro lado, se aproximaram e serviram a Jesus. Ou seja, Jesus comeu maná, comeu comida celestial. Amém? Então, Jesus enfrentou o diabo e passou 3 anos e meio ensinando os discípulos, ensinando a eles como enfrentar o diabo, ensinando as coisas do reino de Deus para os discípulos. E, finalmente, chegado o dia, foi para a última ceia. Na última ceia, Jesus participa com os 12 apóstolos, identifica o traidor, tem aquela lustratio, aquela situação em que ele vai lavar os pés dos discípulos, dando um exemplo de humildade. Imagine só, aquele que participou da criação do universo há bilhões de anos atrás, agora invade o território e, para dar exemplo, vai lavar os pés daqueles homens normais. Imagine a situação constrangedora que Pedro passa e fala assim: Jesus, o senhor não pode lavar os meus pés. Eu sou um mortal comum. Tu és Deus. Mas ele vai até o Getsemane. No Getsemane, todo o aparato angelical dele se ausenta. Ele é obrigado a ficar sozinho. Em Marcos 16 registra que só sobrou um anjo que vinha para enxugar as lágrimas dele e consolá-lo. E ele, em desespero, ele se aproxima dos seus discípulos assim: nem por 1 hora vocês podem orar e vigiar comigo. Eu quero que você perceba a grandiosidade deste gesto. Ele sabia por onde iria passar. Ele sabia o suplício que ele passaria, porque ele era Deus. Ele podia ver o futuro antes de começar. E ele sabia.
E a oração dele a Deus, ao Pai, é: Pai, se tiver outro jeito, se for possível, me tira dessa enrascada. Se você está pensando que tem outro plano de salvação que não seja este, tenho pena de você. Você é um dos que chamam Deus de louco, pendurar o filho dele por tua causa, e você recusar. Paulo tem uma visão que ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos, se desprezarmos tão grande salvação? Me desculpa, meu irmão, eu não sei falar de um projeto tão grande sem ficar emocionado. Paulo, no outro setor, diz assim: aquele que nem o seu próprio filho negou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Eu quero que você perceba o ponto culminante da Bíblia, na minha humilde opinião. Pai, é chegada a hora, a expectativa dos céus quanto ao nascimento de Jesus, toda a festividade angelical do nascimento de Jesus, tudo o que ele passou durante aqueles 3 anos e meio ensinando os discípulos. Ele mostrou que comandava as moléculas, ele mostrou que comandava o tempo, ele mostrou que comandava o mar. Os discípulos assustaram assim: quem é este? Quem é este que o próprio mar, o próprio vento obedece? E eu quero que você saiba de uma coisa. Ele disse assim: a minha vida ninguém tira. Os homens não têm poder para tirar a minha vida. A minha vida eu estou entregando porque eu amo vocês. Para que vocês tenham um caminho de volta ao Pai. Para que vocês possam encaminhar, ter uma relação com o Pai novamente. Por isso que Paulo diz assim: como escaparemos nós se desprezarmos tão grande salvação? O Filho de Deus veio aqui e está no Getsemane, na véspera de ser entregue nas mãos dos seus perseguidores, dos seus matadores, dos seus algozes. Ele sabia que todo mundo espiritual ia estar presente para tentar interferir e judiar dele de uma forma, porque o projeto do diabo era um só: eu mato este santo, nunca pecou, ele volta para o céu e nunca mais vai ousar entrar nos meus domínios. Domínios que foram dados para Adão, e Adão repassou para ele, por desobediência. Lembra? Eu quero te dizer o seguinte: Jesus, quando veio para cá, ele sabia o que ia passar. E eu vou descrever a crucificação, ou crucificação, como você quiser, no próximo vídeo. Eu espero que você assista, porque é um negócio muito grande, a conclusão do projeto de Deus, para que você tivesse o direito de ser chamado Filho de Deus, Santo do Altíssimo, para que os seus pecados fossem apagados definitivamente. Eu sou o pastor Davi Múzio. Eu quero te encontrar no próximo vídeo. Um abraço. Deus te abençoe.